perder a visão. Pois é, e para falar sobre este assunto, hoje eu vou receber a nossa oftalmologista, doutora Carla Roberta, para falar sobre esse assunto. E você pode estar aí, que está ligadinho junto conosco, tirando suas dúvidas. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, tá, gente? Coloca aqui nosso WhatsApp para que você já possa estar estando junto com a gente aqui, tirando suas dúvidas. 981733660, esse é o nosso contato, nosso WhatsApp, para que você possa aí estar tirando suas dúvidas. Pode mandar áudio, pode mandar sua pergunta, se tiver alguma dúvida, manda sobre esse assunto, tá bom, gente? E aí, doutora Roberta, tudo bom? Tudo bom, Maria. Doutora Carla ou doutora Roberta? Como que eu te chamo? Pois é, esse meu nome duplo, Carla Roberta, pois confunde, é. né? Doutora Carla, então, tá? Gente, doutora Carla tá aqui, ela é oftalmo, tá? Pode tirar todas as dúvidas sobre diabetes. Hoje em dia, muita gente que tem diabetes, a questão da retinopatia, na verdade, né? Da diabetes, né, gente? Só que às vezes você vai perdendo a vista, não sabe o que é, pode ser uma diabetes se você não sabe. E aí, a doutora Carla está aqui para nos esclarecer um pouquinho sobre o que é isso. O que é essa retinopatia, quase que não sai, diabética, doutora? Pois é, Marília. O diabetes, né? A gente já tem essa noção, todo mundo tem esse conhecimento, que o diabetes é causado por um excesso de glicose, né? Um excesso de açúcar no sangue dos pacientes. E esse excesso de açúcar faz com que esse açúcar fique depositado dentro dos vasos do nosso corpo. Pode ser vasos da retina, né, dos nossos olhos, sim, como vasos dos rins, o próprio coração. Então, a gente sabe que a importância de controlar o diabetes é justamente para impedir esse acúmulo de glicose, do açúcar, dentro dos vasos. No caso do olho, que os vasos principais que são acometidos é o da retina. Por quê? Porque a retina é a parte mais profunda, interna do nosso olho. É nela onde a nossa imagem, tudo que a gente vê é formado. Então, ela é a parte principal do nosso olho. Se ela está danificada, não tem onde nossa imagem se formar, não tem como a gente enxergar. Então, quando esse açúcar está acumulado nesses vasos da retina, ele impede do oxigênio passar e vai matando a retina por falta de oxigênio, por isquemia, por microaneurismas. Então, vai causando pequenos sangramentos, e esses sangramentos são irreversíveis. Então, o que o diabetes vai fazendo de perda na retina, né, não tem como a gente recuperar. E essa condição, ela é genética? Pode ser genética ou não, porque existe o diabetes tipo 1 e o 2, né? O tipo 1, que é o genético, que já é quando a criança dá nos primeiros anos de vida, né? As jovens desenvolvem. O tipo 2 também vem de acordo com a sua condição de vida, né? Uma alimentação muito solta, né? Uma falta de atividade física, você que está com intolerância, né? A glicose, então que tem alguma alteração endocrinológica. E aí, nesse caso também, se você não for um paciente diabético que se ajude, assim, a gente sabe que é muito difícil, porque o diabetes é uma doença traiçoeira, você não está sentindo nada, você acha que está bem. Só que se você não controlar seus níveis de glicose, ele vai causando danos, que quando você for perceber esses danos, já vai ser tarde. Demais, né, doutora? É verdade. Vamos lá, vamos ter uma pergunta já aqui no nosso telão, a pessoa já começou a perguntar cedo. Vamos lá, solta aí, Jaime. Bora lá? Travou aí? Foi? Então tá, então segura um pouquinho aí, dá uma destravada aí pra gente poder soltar. Já deu certo? Então vai, solta aí. Minha avó é diabética, perdeu a visão e o nervo atrofiou. Eu preciso me preocupar, doutora? Isso é genético? E aí, a avó teve, né? Então, a gente vê assim, né? Uma avó, a gente já imagina que é uma pessoa que já tem pelo menos os seus 50 anos, né? Na maioria das vezes. Então, já é uma pessoa que provavelmente tem esse diabetes há muitos anos. Que a gente pode se perguntar, todo mundo que é diabético vai perder a visão? Não. O segredo é controlar, e controlar de forma bem exigente. A gente sabe que exige um sacrifício muito grande por parte do paciente. Mas então, quando é um diabetes assim de longos anos, né, um diabetes já mais crônico, a chance de acontecer isso é grande, porque são anos o açúcar ali se acumulando. Né? Se for do diabetes tipo 1, vai ser uma condição genética.
né? Se não, também é decorrente do seu comportamento alimentar, como a gente estava falando, da alimentação, ter um controle rígido de massas e de doces, né? E deve se preocupar, infelizmente, em relação à visão, sim. Porque se o nervo atrofiou, então não tem como esse nervo levar o estímulo para o cérebro para a gente enxergar. É como a gente estava discutindo anteriormente. O que já conseguiu, assim, destruir, não tem como a gente recuperar. Nenhuma cirurgia, nada disso, doutora? Nenhuma cirurgia. Quando tem a retinopatia, que você já chega numa fase menos avançada que essa, que o nervo ainda tem vitalidade, que o nervo não atrofiou, porque entende a atrofia de nervo como morte do nervo. Sim. Então, se o nervo ainda não atrofiou, existe um tratamento, pode ser feito tratamento com laser para controlar esses sangramentos que estão tendo, ou injeções que chamam intravítreas, né, intraoculares, que os pacientes chamam, que são injeções com os medicamentos anti-VEGF, que são medicamentos que impedem desses novos vasos que estão saindo do sangue, desses sangramentos se formarem, e com isso permite que a retina, a mácula, que é a região exatamente da retina onde a imagem se forma, e o nervo óptico mantenham sua vitalidade. Mantendo a vitalidade, o funcionamento da visão sai todo tranquilo. Então, quando é numa fase inicial da retinopatia, né, uma fase não proliferativa ou inicialmente na proliferativa, que ainda esteja com o nervo viável e a mácula também saudável, esses tratamentos funcionam. Como é que é o tratamento? É a base de quê? Essas injeções são dentro do olho. É mesmo? É. Meu Deus! Pode ser feita injeção de corticoide dentro do olho. Mas a gente dorme? Como é isso? Diga aí. Não, aí pode... Para as pessoas mais assim, pode fazer um porrinho, pode ter uma anestesia. É mesmo? E é bem rápida, viu? É bem rápida. A pessoa nem sente muito. É bem rápido. Não dá um minuto, acredita? Acredito. É possível evitá-lo? Sim, olha, o segredo realmente é um só. É ser rígido com sua alimentação, seu controle dietético, alimentos saudáveis, né? Principalmente verduras. Às vezes os pacientes diabéticos exageram também nas frutas, que também não pode. Que é saudável, fruta, né? Mas não. Fruta é muito doce, gente, também. Tem muitas frutas. O segredo é estar junto com o seu endocrinologista e um bom nutricionista para ir acompanhando os níveis glicêmicos pelo menos a cada 3 meses e orientando a dieta para que mantenha o mais controlado possível essa taxa da glicose. Maravilha. Vamos lá, solta mais uma pergunta. Temos mais pergunta na tela. Não sou diabética, mas sinto minha visão escurecendo. O que pode ser? Eita, pode ser muita coisa. Muita coisa, né, dependendo da idade, pode ser uma catarata? Pode. Pode ser um catarata só dá em gente mais velha, assim? Ou pode dar em Pode dar em mais jovem que tenha diabetes precoce. Pessoas que cresceram, que têm problema de asma, assim, de alergias, que usaram muito corticoide, geralmente tende a desenvolver a catarata mais precoce. Algum trauma no olho, às vezes acidente de carro, bolada no olho, que atinge, assim, o olho de forma, um impacto muito súbito, né, e forte. O cristalino, ele pode opacificar. Mas nesse caso aí, será que pode ser porque o quê? Escurecimento teria que... Às vezes é até problema de óculos, um grau que precisa ser ajustado também. Sim. Né? Pode ser alguma cicatriz, pode ser o que a gente chama de ambliopia, que o olho não foi estimulado, não passou óculos logo quando era criança e de repente o paciente não tem aquela acuidade visual que gostaria de ter. Pode ser muita coisa, aí teria que examinar. Muita coisa, né? Tem mais perguntas. Vamos lá, vai soltando aqui. Bom dia, tenho 50 anos, estou com a glicose 106. Devo me preocupar? Nossa, e aí? Tá limítrofe, né? Assim, hoje em dia os endocrinologistas, eles já são um pouquinho mais exigentes e com razão, né? Normalmente eles consideram 100. Então, é um alerta. Com 90 e pouco, ele já fala assim, olha que já tá chegando a 100, cuidado, né? Isso. Vamos baixar essa glicose. E assim começa, né? Isso. Então, é ligar o alerta, controlar a alimentação, tentar se identificar com alguma atividade física, principalmente aeróbica, né? Que aí você consegue controlar melhor essa taxa. E aí essa vista, né? Quando ela vai escurecendo aos pouquinhos, ela vai começando a ficar turva? Aos poucos. Às vezes o paciente diz, não, mas estava tudo bem. É porque eles vão se acostumando a enxergar
menos, aos pouquinhos, cada vez menos, então vão se acostumando. Por isso que a gente diz que o ideal é procurar o oftalmologista uma vez ao ano, independente se você tem queixa de visão ou não, porque tem gente que a gente evidencia, dá o diagnóstico de diabetes pelo fundo do olho. Nossa. Quando a gente vê... É bom que vê rápido, né? Já vê logo. Isso. Se você tá vendo ali o fundo de olho, tem já começando pequenas hemorragias, você já pergunta, você é diabético? E aí, uma vez ou outra, tem alguém que diz, não, a gente indica, procura um endocrinologista, busque fazer seus exames, tem feito seus exames, já faz um tempo que não fiz. Procure fazer, quando você vai procurar, você já está com uma taxa assim, ou já elevada, ou já está com diabetes, já está com diabetes. Bora lá, tem mais perguntas, né, Jai? Vai soltando aí. Devido à diabetes alta, tenho glaucoma, catarata e só enxergo apenas 15% da visão. Tenho como recuperar? Vamos lá, não sei, não dá pra gente dizer se tem como recuperar 100%, mas quando diz que tem catarata, se você conseguir controlar esse seu diabetes, botar baixar a sua glicemia pelo menos abaixo de 115, geralmente os anestesistas endócrinos já liberam para fazer a cirurgia, e a catarata, ela deve estar contribuindo para um percentual aí desses 85% que estão perdidos, um percentual deve ser da catarata. Então, digamos que você vai ficar com uma visão melhor do que 15%, mas devido ao glaucoma e ao diabetes, que também causam alterações que fazem a gente perder a visão, talvez não chegue a 100%, mas que recupera um pouquinho, recupera. Então, de novo, o segredo é controlar a glicemia para que a gente tenha cada vez uma visão um pouquinho melhor. E aí, a gente tem que cuidar dessa vista, né? Como a doutora falou, tem que sempre estar fazendo seus exames de rotina, pelo menos uma vez ao ano. Não só ir para o oftalmologista, como eu sempre falo, ir para todos os médicos que você puder ir. Vai no cardio, vai no ginecologista, vai no urologista. A urologia é só para homem, não é. Tem muitos casos aí que o urologista trata mulheres também, né? Com outros tipos de doenças. Então, também procura o seu médico, né, gente? Um médico que você gosta, um médico de confiança, um médico que você já vai direto, porque é importante que a gente cuide da saúde. A saúde é em primeiro lugar. Sem saúde, ninguém nem vive, não trabalha, não cuida da nossa família, enfim, gente. Então, a saúde tem que ser em primeiro lugar, tá bom? Tem mais perguntas? Já organizou já aí? Tem áudio? Então vai, solta um áudio aí. Bom dia, Marília. Bom dia, doutora. Eu tenho uma irmã e um cunhado que a diabetes deles são 800, 730. Ele toma muito chá de uma batata que vende no supermercado. Uma batata que o pessoal fala que ela cura diabetes. Mas uns 2 meses atrás ele tomou 36 insulina e ela não abaixa, doutora. O que será? Essa pergunta pode ser melhor respondida junto à endocrinologista dele, né? Porque, na verdade, como eu sou oftalmologista, então a gente trata mais a parte complicada dos olhos. Mas como ele está querendo melhorar essa taxa que realmente está bem acima do desejado, ele precisa estar junto com a endocrinologista dele para ver se ajusta esse tratamento, né? Juntamente com uma boa nutricionista para ajustar a alimentação que ele está ingerindo, né? E com isso também tentar uma atividade física, porque o tratamento é basicamente nessas três áreas. É o que você ingere de alimentação, é a medicação que você está usando para ajustar a dose mais adequada que controle e encontrar uma boa atividade física. Todo mundo que tem diabetes, ela pode perder a vista, a visão? Não. Ou não? Nem todo mundo. Vai depender do tipo de diabetes. E vai depender também do seu controle, porque se você consegue deixar a sua glicemia sempre controlada, você não vai ter muito açúcar nessas paredes dos vasos. Aí você vai evitar os sangramentos, você vai evitar a hipoxemia, né, os infartos naquela região que vai causar a morte da região da retina. Muito bem, tá aí. Vamos lá para mais uma pergunta. Solta aí mais uma, Jai. A partir de que idade é importante ir ao oftalmo? Desde criança. Desde que nasce. Exato. Desde que nasce, até para poder ver se enxerga, se não enxerga, né? Até porque tem o teste do olhinho, O teste do olhinho, que a gente faz já com um mês, a criança nasceu, tem que fazer. E todo ano a gente tem que levar nossas crianças ao oftalmologista, porque a nossa visão vai se desenvolvendo ano a ano. A nossa visão só termina de se desenvolver quando a gente tem entre 6 a 8 anos de idade. Então, independente de qualquer coisa, temos que levar as crianças todo ano ao oftalmo. As mães, quando a criança nasce, né? Muitas mães ficam
Será que ele está enxergando? Ele não enxerga não, gente. Assim que nasce, nem enxerga muito, só fica aquele vultozinho, né? A partir de quantos meses já começa a ver, doutora? Para que as mães já essa pergunta sempre é muito bem a dúvida de todas as mães mesmo. Porque o bebê está no ventre, né? Ele está ali no escuro. E na retina a gente tem 2 tipos de células. Os cones, que estimulam a visão de cores, e os bastonetes, que estimulam a visão do escuro, na escuridão. Então, ao nascer, que a gente precisa estimular essa visão de cores dos cones. Por isso que os móveis, aqueles brinquedos, são tudo bem coloridos, para poder ter o estímulo. E aí, a cada mês, a cada dia, vai tendo um estímulo maior, de modo que com 1 ano já vê um pouquinho, até 1 metro, mais ou menos. E aos 2 anos vai aumentando mais a distância, a nitidez, de forma que só aos 6, 7 anos a visão acaba de se desenvolver, que é a visão que a gente tem como adulto. Isso mesmo. Bora lá, gente. Vamos lá, tem mais pergunta, voltando ao nosso assunto aqui. Bom dia, tenho 25 anos e tenho miopia, 5 graus. É interessante fazer a cirurgia para corrigir? Para quem tem miopia? Assim, miopia, geralmente... né? Às vezes o estigmatismo o pessoal quer mais, né? Ou não? Ou miopia também? Os dois. Porque os dois borram muito a visão e tornam o paciente muito dependente de óculos, né? Verdade. Ou lente de contato. Então, para umas pessoas, tem gente que gosta de óculos. Então, isso não causa problemas. Né? Antigamente, um óculos de 5 graus era um óculos meio feiozinho, né? A gente não tinha... de garrafa, né? Chamava logo fundo de garrafa. É verdade. Hoje, graças à tecnologia, a gente consegue ter óculos mais bonitos, mais leves. Então, para umas pessoas, realmente não incomoda. Mas para quem não gosta de óculos, tem paciente que tem 2 graus, não gosta de óculos, quer fazer a cirurgia, vai e faz. Pode voltar depois que faz a cirurgia? Pode. Por quê? Porque também vem aquela história que depois dos 40 anos, tem gente que diz, fiz 40 anos, não tô enxergando, o braço tá curto, né? Tem gente que olha assim, viu? É ruim mesmo, viu? Agora isso é só para quem vê de perto, aí vai piorando. Vai piorando. Né? Para quem vê de longe, às vezes vê bem de perto e não vê de longe, né? No meu caso, eu não vejo bem de longe, mas vejo bem de perto. E assim vai. Essa questão da cirurgia, com quanto tempo pode voltar, doutora? Geralmente é nesses 40 anos, Marília, porque vai voltar, porque é uma fisiologia de todos nós. Certo. O cristalino aos 40 anos, ele perde essa capacidade dele de estar contraindo e relaxando para dar o foco de perto. E aí você vai tendo dificuldade de perto e aí vai precisar usar óculos para perto. Poucas vezes, assim, não é a maioria dos casos que volta a miopia, mas nunca volta. Eu, pelo menos, nunca li, nem vi paciente voltar com o grau que ele tinha antes de fazer a cirurgia. Pode ser que volte um pouquinho, né? Porque o nosso olho é dinâmico, não é uma coisa fixa. É verdade. Por isso que a gente diz, todo ano a gente tem que examinar os olhos. Exatamente. Mas eu acho que depois dos 40 para lá, a pessoa fazendo já melhora um pouco, demora a voltar, eu acho. Aí, na verdade, depois dos 40, a cirurgia mais indicada nem é a refrativa, que é o que todos procuram, que é o laser. Sim. Porque aí você já tem a córnea com uma necessidade de proteção melhor, já não é tão jovem. Você geralmente vai estar preocupado também, porque depois de 60, 70, a maioria de nós também somos suscetíveis a desenvolver uma catarata. Sim. E aí a gente corrige melhor quando faz a cirurgia de catarata, porque tira o cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho, e põe uma lente dentro do olho, uma lente intraocular multifocal, que aí dá o grau de longe e de perto e você não precisa estar de óculos. Maravilha. Vamos lá. Solta aqui mais uma pergunta. Tem muitas perguntas, gente. Bom dia, meu filho tem 5 anos. Ele tem visão monocular. É isso mesmo? Isso. Em um dos olhos. E o outro, e ele vê 100%. O outro, ele vê 100%. Tem algum risco em passar para o outro? Ou seja, de um lado ele vê assim, né? Do outro, ele 100% ele enxerga. Ou seja, e aí? Corre o risco do outro olho também ser afetado, doutora? A gente precisava saber qual a causa desse olho que não enxerga. Porque se for, por exemplo, uma ambliopia, que é quando a gente tem um olho que enxerga muito bem e o outro não, né? Às vezes por uma diferença de grau. E aí, como é criança, os pais e as pessoas que convivem não percebem que ele está olhando só por um olho. Por isso que é muito importante ir na oftalmo, porque lá a gente examina um olho, depois o outro. Né? Então, a gente identifica se os dois estão tendo o mesmo desenvolvimento, né?
para visualização normal da visão da criança. Então, se for só uma ambliopia, que é o famoso olho preguiçoso, porque um olho vê melhor e o outro tem um grau alto e está sem óculos, né? Se for isso, não tem perigo de passar para o outro olho, né? O ideal é que, se a criança tiver antes de 6 anos, a gente consegue estimular a visão desse olho que não está vendo, colocando tampão no olho bom. Entendi. Porque aí ele para de enxergar pelo olho que já é bom e estimula o olho que está sem enxergar a desenvolver a visão melhor. Ok. Então, se for isso, não tem problema. Agora, por exemplo, existem causas como toxoplasmose intraocular, certo, que pode causar nos 2 olhos. Então, se num ele já perdeu e se o outro ainda estiver em atividade, então esse outro olho corre risco de perder. Então, precisamos saber a causa, né? Se for só ambliopia, que a maioria das vezes nas crianças pode acontecer, não tem perigo de passar para o outro olho. Ok, tá aí. Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia, doutora. Qualquer pessoa pode fazer cirurgia refrativa? Qualquer pessoa pode fazer? Assim, ou existe as contraindicações? Isso, existem contraindicações, né? Como toda cirurgia, a gente precisa avaliar, né, antes da cirurgia, a indicação dessa cirurgia. Como a cirurgia refrativa, né, ela vai afinar a córnea, sim, que é esse procedimento que ela faz para poder zerar o grau, a gente precisa ver se essa córnea tem espessura suficiente para isso, para que a gente também não deixe uma córnea suscetível a desenvolver, né, alguns distúrbios pela anatomia dela ficar muito fina, né? Tá fugindo o nome aqui. A gente chama de ectasia, assim, é como se fosse provocar uma alteração na córnea, sim, por causa, sim, de uma cirurgia. Sim. Né? Outro ponto também muito importante, o grau precisa estar estabilizado. Porque se você vem com o grau aumentando, né, um pouquinho a cada ano, aí você vai, não, quero me livrar do óculos, vou fazer a cirurgia, só que ainda não estava estável, com 2, 3 anos o grau vai reaparecer porque está aumentando. Então, o mais importante também é ver se está pelo menos 2 anos o grau sem aumentar, e aí a cirurgia vai ter um sucesso. Muito bem, vamos soltar mais uma pergunta aqui? Mais uma pergunta, bora lá. Bom dia, se a pessoa usa óculos com lente multifocal, pode usar lente de contato? Obrigada. E aí? Pode sim, né? A lente de contato pode, também... né? Você, quando não tiver com óculos, se quiser colocar a lente... Né? Isso. Existe lente de contato multifocal, né? Claro que não existe, assim, para todos os tipos de grau, mas para a maioria existe já lente de contato multifocal. O único pré-requisito é como qualquer usuário de lente de contato. A gente precisa examinar a córnea do paciente direitinho, ver as células, ver a espessura, ver o mapa topográfico dessa córnea para botar uma lente de contato que seja adequada para essa córnea e não prejudique. Existe tipos de lentes, né? Existe. Como a gente tá falando lá dentro. O Biri fala que ele acha melhor aquela lente mais durinha. Já eu prefiro a molinha, gente, mais rápido, mas coloco no instante, não fica incomodando. Não sei como é que é a dura, se ela incomoda ou não, eu nunca usei. Mas existem tipos, né, de lente de contato. Qual que é a diferença de uma para outra? Existem vários tipos, né? Existe a rígida, que geralmente é meio incômoda, mas sim, que aqueles pacientes que se acostumam com ela só querem ela. Né? E ela tem umas vantagens em relação às gelatinosas, que são as molinhas, que elas não contaminam tanto, né? E existe também já as lentes esclerais, que são tipo lentes rígidas, mas que são maiores e aí acomoda melhor o desconforto que a lente rígida. Tem uma durabilidade maior também? Um ano. A gente indica 1 ano. Certo. Né? E tem as gelatinosas. Nas gelatinosas a gente tem, né, que pode usar 1 mês, descarta, tem gelatinosa diária, você usa um dia, tira. A maioria dos pacientes preferem a gelatinosa, porque você praticamente não sente que está com lente no olho. Nada, gente. Eu tô com minha lente no olho aqui, eu não tô sentindo nada. Também tô enxergando tudo, viu? Eu enxergo até o que eu nem quero. Mas porque quando a gente tá sem lente, a gente fica meio ceguinho, viu? Teve um período aqui que eu tava meio sem lente. Enxergava nada, minha gente, mas é ruim mesmo. O bom é você estar vendo tudo. Quando você coloca um óculos ou uma lente, você enxerga melhor, né? Bem melhor do que você tá sem, né? Sem é horrível. Você paga cada mico, viu, doutora? Fique segura, menina, né? Eu pago cada mico. Vocês não têm noção, não. Ó, fulano tá ali. Oi, tudo bom? Eu, às vezes, falo com a pessoa errada, não é a pessoa. Ó, pensa nos micos. Por isso que é bom você estar enxergando.
Meu marido falou, minha filha, você é ótima, viu? Eu digo, meu amor, não vi. Eu não tava enxergando, enfim. Se passa por chata, né? Tu tá vendo, fulano tá ali. Aí ele fala, né, com o povo, oi, tudo bom? Às vezes, gente, eu não vejo, não tô vendo direito, né? Às vezes eu tô vendo mais ou menos, não tô vendo, né? Até porque meu grau não é tão alto, né, doutora? É um grau mais ou menos, dá pra enxergar, mas se for muito distante, assim, a pessoa estiver muito longe, vai ficar meio confuso. Será que é? Será que não é? Então, às vezes, a gente acaba pagando mico. Por isso que é bom você estar sempre enxergando, né? Eu, como não tenho esse costume de estar o dia inteiro de lente, eu só fico com lente para trabalhar e depois eu tiro quando chego em casa. Então, eu sempre tiro a lente, não fico o dia inteiro. Mas é ruim ou não, doutora? É o certo? Não, é o certo, Marília, porque tem gente que desenvolve ceratites, desenvolve conjuntivites e até problemas mais graves na córnea. Tem gente que já foi indicado transplante de córnea por um uso errado de lente de contato. Tem gente que dorme, toma banho, como é que é isso, hein, minha gente? Eu não sei como é isso, não. Mas o indicado, né, você passar ali 10 horas, no máximo 12 horas por dia de lente. Não pode passar mais do que isso. Muito bem. Tá, e tem mais perguntas? Tem, né? Dá tempo ainda de fazer mais alguma? Bora lá, vamos fazendo aqui. Então, ultimamente meu olho esquerdo tem doído muito e fica tremendo de vez em quando. Eita, devo me preocupar? Esse negócio de ficar tremendo o olho, doendo. Eu acho que tem que se preocupar, né? Eu acho que tudo a gente tem que se preocupar. E aí, doutora? Isso. Por que fica doendo e tremendo? Realmente a gente tudo deve se preocupar, porque o olho é algo que a gente não é para sentir que tem, né? A gente não fica o dia todo pensando, ai meu Deus, eu tenho olho. Não, a gente passa o dia usufruindo do melhor benefício dele, que é enxergar, mas sem sentir incômodo com ele, né? Essa história de tremer muitas vezes está associada ao estresse, né? Por noites mal dormidas, ou o paciente está fazendo um doutorado, está estudando para um concurso, está lendo muito, não descansa. E aí é a contração muscular já pedindo socorro para fechar o olho e parar um pouquinho. A dor pode ser tanta coisa, gente. Assim, dor no olho, o primeiro passo a gente tem que afastar se você está com o grau correto, se está usando óculos, porque aí você pode estar forçando, ter dor nos olhos, uma dor de cabeça, né? Tem que medir a pressão intraocular, porque a gente só sabe medindo se tá alta ou se não tá. E quando ela tá alta, dói o olho, né? Então, aí é só examinando. Eu já vi muita gente que às vezes tem uma carnosidadezinha dentro do olho. O que é isso, essa carnosidadezinha? Tem gente que tem um pontinho vermelho dentro do olho. É como se fosse, sei lá, algo que fica lá, tipo um sinal. É o que aquilo ali, doutora? Aqui também no cantinho, muitas vezes, né? Às vezes, ou é carnosidade, que eu já vi várias vezes, várias pessoas, desculpa. E já vi também pessoas que têm esse pontinho vermelho, às vezes de um lado só do olho. Por que que eu tô imaginando que o que você está descrevendo, Marília, é o que a gente chama de pterígio. Ah, tá. Que popularmente tem muito paciente, assim, que chega e diz, eu tô com a virilha. É um pterígio, é um excesso, uma proliferação da conjuntiva. A conjuntiva é essa parte transparente que cobre essa parte branca do nosso olho. Tem a parte branca que é a esclera, por cima dela tem a conjuntiva que é transparente. Então existe uma proliferação dessas células da conjuntiva. É uma condição genética. Às vezes o pai, a mãe, um avô, um tio tem. E que aqui no Brasil é bem comum, a gente vê até mais aqui do que fora do país, por causa do sol. O sol estimula ainda mais esse crescimento. Então, por isso que a gente diz, não pode, se vai ao sol, usa boné, o óculos escuro, né? De proteção boa, proteção, né? Sempre, gente. Porque não é só o rosto, né? A gente tem que proteger muito os olhos. E cuidar com esses óculos que vendem por aí de R$10 na praia, de 5, 10, 15, né? Tenham cuidado, esse tipo de óculos, gente, não é indicado, né, doutora? Não tem proteção nenhuma. Ah, mas é tão bonitinho, tá barato. Enfim, então se você quer comprar esse óculos, você compra a armação, vai depois, sei lá, numa ótica dessas aí, troca pelo menos a lente. Porque a lente vai te prejudicar, né, doutora? Prejudica, porque ele dá um falso conforto. Ali ele deixa escurinho, aí você suporta mais tempo ficar no sol, mas não tá bloqueando a radiação. Exatamente, tem que ter muito cuidado, né? Muita gente, eu vejo muita gente lá, você tá lá se bronzeando, o povo passa com óculos. Ah, eu quero um óculos, aí eu olho assim, ixi, Maria, a pessoa não pode nem falar nada, né? Coitado do homem tá ali vendendo o óculos dele. Se
você está comprando, beleza. Você compra e depois vai se prejudicar, viu? Eu quero agradecer aqui a doutora Carla. Obrigada, doutora Carla, por sua participação aqui, por sua presença de manhã da gente, por ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto. Foi um assunto muito bom, né? Muita gente interagiu aí, todo mundo perguntando, ainda tem pergunta. Quero agradecer a você que fez sua pergunta, que participou aqui. E para você que não deu tempo, tá? A gente fazer as perguntas, fica para a próxima, segura essa perguntinha aí para a próxima, senão fala com a doutora Carla, tá, gente? Que ela vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Doutora Carla, obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço, Marília, pela lembrança. Como sempre, você é muito gentil. Ah, obrigada. Tá aí, gente. Não deixe de procurar um oftalmo, tá? Cuide da sua vista, cuide da sua visão. É muito importante nosso olho, nós enxergarmos bem, tá? Então, vão sempre ao oftalmologista, nem que seja uma vez ao ano, né? Se for preciso, vá mais de uma vez, mas não deixe de ir. É muito bom enxergar, meu povo. Ave Maria, é muito ruim ficar sem ver. É horrível, né? Então, vamos embora. Todo mundo enxergar bem e ir ao médico para que eles possam passar o que for melhor para você, tá bom? Com um pequeno intervalo e eu volto já já.